Oi, a nossa aula de hoje é sobre ação gênica entre alelos. Na primeira aula de hoje, vamos analisar outros modos de interação entre genes alelos. Mas antes disso, vamos relembrar o que vocês já aprenderam sobre interação alélica estudando a herança mendeliana. Em sua primeira lei, Mendel estabeleceu que genes alélicos segregam ao acaso durante a meiose e que, em consequência disso, cada gameta recebe apenas um membro de cada par. Todos os 7 caracteres estudados por Mendel eram transmitidos por um gene. A variação ela é decorrente de distintos alelos para a mesma característica. Esse modo de herança é denominado herança monogênica. Um gene, uma característica. Outra característica da herança mendeliana é que todos os genes estudados por Mendel, eles estavam localizados em cromossomos autossomais, ou seja, a herança do caractere fenotípico independe do sexo do indivíduo. Machos e fêmeas têm a mesma probabilidade de herdar ou expressar o fenótipo. E na herança mendeliana, então, o modo de interação entre alelos observado é a dominância completa. Bom, então, antes de prosseguir, vamos definir o que é ação gênica ou interação entre alelos. É um mecanismo genético que define a forma ou modo como um gene se comporta em relação ao seu alelo. Como eu já disse, até agora, né, vocês já viram a interação entre alelos quando há dominância, também é chamada de dominância total ou dominância completa. Nesse caso, o heterozigoto apresenta o mesmo fenótipo do homozigoto dominante. Considerando o caráter ausência ou presença de chifres em bovino, onde o caráter ausência ou mocho é dominante e a presença de chifres recessivo, se houver um cruzamento onde a geração parental é representada por indivíduos puros para o caráter mocho, homozigotos dominantes, e entre indivíduos puros para o caráter com chifres, ou seja, homozigotos recessivos, nesse caso obrigatoriamente. A F1 vai ser constituída por 100% de indivíduos heterozigotos e com fenótipo mocho, ou seja, o mesmo fenótipo que o homozigoto dominante. Na F2, nós temos um quarto, né, de indivíduos com genótipo dominante, 2/4 ou meio ou 50% de indivíduos heterozigotos e 1/4 de indivíduos homozigotos recessivos. Nesse caso, nós vamos ter uma razão fenotípica de 3/1. Em relação ao genótipo, nós temos uma razão genotípica de 1 homozigoto dominante para 2 heterozigotos e para 1 homozigoto recessivo. Ou seja, a razão fenotípica ela não coincide com a razão genotípica no caso da dominância completa, uma vez que os heterozigotos têm o mesmo fenótipo dos homozigotos dominantes. Isso dificulta a identificação do heterozigoto com base no fenótipo, dificulta ou mesmo impede. No caso da dominância completa, então, o alelo recessivo mutante não produz a enzima necessária para a expressão do fenótipo, produz uma enzima não funcional ou uma enzima com eficiência reduzida. O fenótipo recessivo, por isso, só se expressa em homozigose. Na dominância completa, o heterozigoto produz a mesma quantidade de enzima necessária à expressão do fenótipo que o homozigoto dominante. Do ponto de vista bioquímico, o alelo dominante produz uma enzima funcional
que permite o metabolismo do produto final. Como exemplo de herança autossômica dominante, vocês já viram o caráter mocho em bovinos e de herança autossômica recessiva, o caráter presença de chifres. Em equinos, há também o exemplo de herança autossômica dominante, que é a pelagem tobiano ou pampa. Essa pelagem é caracterizada por manchas brancas despigmentadas e bem delimitadas, conjugadas com qualquer outra pelagem. Então, a pelagem uniforme, ela é autossômica recessiva. Os cascos no tobiano ou pampa, em geral, são claros e a cabeça colorida. As manchas têm um padrão vertical e cruzam a linha dorsal em algum lugar entre a orelha e a cauda, como vocês podem ver aqui. Essas manchas estão presentes desde o nascimento e são estáveis durante toda a vida. Pesquisadores da Universidade de Kentucky identificaram que a mutação que altera o funcionamento do gene KIT, que está localizado no braço longo do cromossomo 3 em equinos, é decorrente de uma inversão cromossômica. Falaremos sobre a mutação por inversão cromossômica mais adiante na disciplina, mas para aqueles que quiserem ler mais sobre o tema, o artigo de Brooks e colaboradores está no SIGA. Então, se nós formos representar numa escala o valor fenotípico dos homozigotos e do heterozigoto no caso da dominância completa, o heterozigoto e o homozigoto dominante, eles vão estar no extremo da escala, oposto ao valor fenotípico do homozigoto recessivo. Então, de 0 a 2, em 2 a gente teria o homozigoto dominante e o heterozigoto, e em 0 o valor do homozigoto recessivo, valor fenotípico. Então, não há valor fenotípico intermediário entre ambos os fenótipos, relativo ao alelo dominante e relativo ao recessivo. Então, agora eu vou continuar discutindo sobre herança de características que estão sob o controle de um único par de genes, porém abordando diferentes modos de interação entre alelos do mesmo par. Esses modos de herança não foram observados por Mendel em seus estudos e vocês verão que resultam na modificação da razão mendeliana fenotípica. Esses modos de interação são a dominância incompleta, a codominância e a sobredominância. Em relação à dominância incompleta, também chamada por alguns de ausência de dominância, nós podemos definir na escala que na dominância incompleta o valor fenotípico do heterozigoto apresenta-se entre os valores dos dois homozigotos, mas fora do ponto médio, ou seja, deslocado para um dos genótipos ou um dos fenótipos relativos aos genótipos homozigotos. Nesse caso aqui, ele está em 1,5, porém, ele poderia também estar deslocado para o genótipo homozigoto recessivo. Um exemplo de dominância incompleta é a pelagem em galinhas da raça andaluza. O cruzamento entre aves de uma estirpe pura da raça andaluza de plumagem branca com aves puras de plumagem preta dá origem a F1, onde 100% dos descendentes terão a cor cinza azulada. Quando tais indivíduos de cor cinza azulada são cruzados entre si, na F2, 3 tipos de descendentes são obtidos na seguinte razão fenotípica: 1 de plumagem preta para cada 2 de plumagem cinza e para cada 1 de plumagem branca. Ou seja, nós obtemos uma proporção fenotípica de 1 para 2 para 1 e também uma proporção genotípica de 1 para 2 para 1,
uma vez que os heterozigotos para esse locus apresentam a cor cinza azulada, ou seja, um fenótipo distinto de ambos homozigotos. Os alelos, nesse caso da dominância incompleta, eles, assim como nos que nós veremos a seguir, né, eles não são representados por letras maiúsculas ou minúsculas como na dominância completa. Nesse caso, eles são representados por uma letra seguida de um indicador que distingue os genes. Nesse caso aqui, P sobrescrito, B para branca, né? Ou P sobrescrito com P para pelagem preta, tá? Então, os heterozigotos teriam P elevado a P e P elevado a B. Esses seriam os heterozigotos. Também poderíamos representar com numeral P1 para preto, P2 para branco. O heterozigoto seria P1, P2. O próximo modo de interação entre alelos que eu vou falar é a codominância. Nesse caso, ela pode ser definida e é caracterizada, né, quando dois alelos de um único gene são responsáveis pela produção de dois produtos gênicos distintos e detectáveis. Ela difere da dominância incompleta porque o fenótipo não é intermediário, porém, ambos os alelos se expressam. Como exemplo de codominância, temos a pelagem do gado da raça Shorthorn, de origem inglesa. Bom, do acasalamento entre indivíduos homozigotos para pelagem vermelha e homozigotos para pelagem branca, a F1 ela é constituída totalmente por indivíduos com o fenótipo rosílio. Esse fenótipo não estava presente em nenhum dos genitores. Esse indivíduo heterozigoto, na sua pelagem, ele apresenta aproximadamente 50% dos pelos totalmente vermelhos e 50% dos pelos totalmente brancos, ou seja, ambos os alelos produzem seus produtos gênicos distintos e detectáveis, que dá esse padrão rosílio. Agora, utilize o mesmo raciocínio usado anteriormente para calcular a razão genotípica e fenotípica na dominância completa e complete aqui abaixo para a codominância. Então, usando aqui aquela mesma escala, o fenótipo do heterozigoto na codominância situa-se no ponto médio entre os fenótipos dos homozigotos, ou seja, aqui cada alelo contribui com 50% para o fenótipo do heterozigoto. E por fim, a sobredominância é um modo de interação entre alelos onde o fenótipo do heterozigoto é superior a ambos homozigotos. Um exemplo é o tipo sanguíneo em coelhos. O genótipo homozigoto A1 produz antígeno 1. O genótipo homozigoto para o alelo A2 produz o antígeno 2, enquanto que o heterozigoto A1, A2, além dos antígenos 1 e 2, produz o antígeno 3, não encontrado nos homozigotos. Nesse caso aqui, então, temos os genótipos e os 3 fenótipos correspondentes. Por isso, o valor do heterozigoto ele estaria além do valor fenotípico dos homozigotos. Então, aqui, resumindo o que nós vimos hoje sobre os modos de interação entre alelos, temos aqui que o fenótipo recessivo, no caso da dominância completa, está num extremo, e o fenótipo dominante no outro extremo, no caso da dominância completa. No caso da dominância incompleta, esse fenótipo ele estaria em um ponto intermediário
entre o que seria o ponto médio e o fenótipo recessivo, ou num ponto intermediário entre o que seria o ponto médio e o fenótipo dominante. Além disso, vimos também sobre a codominância, onde esse fenótipo codominante estaria bem no ponto intermediário da escala, e em cada extremo nós teríamos os valores fenotípicos no caso da sobredominância para um ou outro alelo. Na aula seguinte eu vou falar sobre a interação entre genes não alelos. Então antes responda a lista de exercícios. Bons estudos!